Já, acabei de lembrar disso. E inicialmente eu não me apresentei, tá? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Ana, cuido aqui da parte da implantação, tá? Junto comigo hoje, nesse treinamento, eu estou aqui com o Oliveira, que vai fazer parte do treinamento também. Ele tem uma parte bem importante durante a configuração de formulário, que é um recurso novo que a gente tem dentro de formulário, tá? Ele vai fazer a apresentação desse módulo para nós hoje. E também comigo aqui me dando toda a parte de suporte, a gente tem o Osmar Júnior, mais conhecido como Junico aqui internamente, tá? Que cuida da nossa parte de suporte e faz todo o atendimento maravilhoso que vocês têm depois que vocês passam pela implantação, tá bem? Sejam bem-vindos ao treinamento e a gente vai iniciar. Vou compartilhar minha tela com vocês. Se estiverem vendo, podem me dar um ok. Principalmente o Junico e o Oliveira. Só para ver se está tudo certo. Já estamos olhando. Perfeito. Tamanho tá bom? Tá, se puder dar um zoomzinho e vai ficar um pouquinho melhor, né? Perfeito. Melhorou? E aí melhorou. Perfeito. Bom, vamos iniciar então o nosso treinamento, tá? Pontos importantes. Hoje o nosso treinamento é da parte de formulários, tá? Para configurar formulários, vocês precisam ser administradores da ferramenta do ambiente de vocês, ou então ter uma permissão extra na permissão de vocês de analista, tá? Então é um ponto bem importante. Quando vocês têm essa permissão para construir formulários, vocês vão encontrar na esquerda do ambiente de vocês um menu de engrenagem, tá? Nessa engrenagem são todas as configurações do Agidesk. Vocês vão localizar os formulários dentro de informações. Dentro de informações, no quinto ícone, a gente tem os nossos formulários. Visualizando os nossos formulários, aqui a gente tem um ponto bem importante, tá, pessoal? Como que a gente coloca a nomenclatura dos nossos formulários? Recomendamos que vocês sempre coloquem o prefixo da área no qual vocês estão montando esse formulário, né? Então, aqui a gente tem um prefixo de TI e um prefixo de RH. E aqui a gente mostra toda a trilha que é percorrida até que entre naquele serviço, tá? Então, dentro lá da minha seção de TI, eu tenho um tópico de cadastros e dentro do meu tópico de cadastro, eu tenho um serviço de dados do cliente. Já aqui no de RH, eu tenho um de RH, um setor de RH, onde eu tenho um tópico de funcionários e tenho o meu serviço de novas vagas, tá? Para que a gente recomenda que construa a descrição desse formulário dessa forma? Porque facilita para vocês, como administradores da ferramenta e dos formulários, quando precisarem dar algum tipo de manutenção nesse formulário. Vocês vão conseguir identificar qual é o serviço que está sendo usado e qual é a área que vocês estão usando aquele formulário especificamente, tá? Para criar um formulário, a gente vai aqui na direita, clica no botão criar e vai dar um título para ele. O formulário que eu vou criar hoje é um formulário de RH. Então, eu vou usar o meu prefixo de RH e vou usar o prefixo do tópico que ele está inserido. Solicitações. E vou colocar o serviço no qual eu vou criar o meu formulário. O meu formulário hoje vai ser formulário de férias. Formulário muito importante para todo mundo que é trabalhador brasileiro, então todo mundo vai conseguir se identificar dentro deste formulário. Formulário criado, eu tenho toda a parte de edição do formulário para fazer agora, tá? Bom, a gente vai se concentrar inicialmente na edição desse formulário. Vocês podem ver que a gente está na primeira aba, na aba de edição, tá? E abaixo a gente vai ter dois campos, o campo de vincular campos e o novo campo. Qual que é a diferença de um para o outro? Vincular campos vão estar todos aqueles campos que o sistema já vem pré-pronto, já pré-configurado para vocês, ou então aqueles campos que vocês já criaram anteriormente em um outro formulário e querem utilizar a mesma estrutura dentro deste formulário também, tá? Então, aqui vocês vão ver campo de aprovação, de assunto, de atividade, de bairro, de botão, entre muitas outras informações que a gente pode incluir, tá? Um campo padrão que sempre tem no sistema de vocês é o campo de e-mail. Eu posso usar aqui esse campo de e-mail, seleciono ele para incluir no meu formulário. Não preciso incluir já diretamente esse campo, eu já posso colocar uma outra opção. Eu vou precisar também para o meu formulário um nome completo.
Ele pesquisa, eu seleciono qual que eu quero. Preciso para o meu formulário também um campo de CPF. Três campos pré-prontos já dentro do meu sistema, eu já posso incluir eles. Clico no botão verde e os campos já são inseridos dentro do formulário. Previamente, em outro formulário, eu já tinha criado um outro campo, que era um campo que não veio junto com o sistema. Eu criei já ele anteriormente, que é o campo de informe assunto. Ou só assunto, vamos ver qual que tá aqui. Ó, campo assunto. Também quero incluir no meu formulário. Formulário criado com os campos que eu já tinha pronto dentro do meu sistema, tá? Agora eu preciso de outros dados no meu formulário. Eu preciso colocar um aviso referente ao que significa esse formulário. Então, aqui no novo campo, eu vou criar esse aviso, digito ali o texto que eu preciso e especifico qual é o tipo de campo que eu desejo. Aqui no tipo de campo, a gente vai ter vários tipos, tá? Anexo, campo de aprovação, de botão, de cabeçalho, de conteúdo, de cor, data, seleção, de imagem, de link, N opções que a gente pode utilizar. Para esse campo específico, onde eu quero colocar um aviso dentro do meu formulário, uma instrução dentro do meu formulário, eu vou usar a opção de conteúdo. Clico no botão mais para poder criar o meu campo novo. Meu campo está criado. Só que eu preciso colocar mais informações e eu quero editar esse meu campo com outras informações também. Para isso, a gente vai deixar o mouse em cima do campo, ele vai ficar amarelo e vai apresentar algumas informações referentes a esse campo. Dentro dessas informações, a gente tem uma engrenagem. Nela, a gente faz edição deste campo especificamente. Clicando nessa edição, aqui a gente tem o nosso conteúdo, que é aquele texto inicial que a gente criou, o campo. Abaixo eu vou botar mais instruções e eu vou fazer a edição disso tudo aqui. Vou limpar a edição, vou centralizar. Posso ir editando, posso ir colocando em negrito o que eu preciso. Colocando no tamanho que eu necessito também. E aqui a gente pode ir explorando cada vez mais, tá? Dentro desse campo eu posso colocar links, posso colocar vídeos, posso colocar imagens. Vamos incluir uma imagem aqui. Ó, a minha imagem ficou bem desproporcional ao meu formulário, ele ficou bem grande. Então eu consigo reduzir ele clicando nele e ainda padronizar ele da forma que eu quero. Salvo. E ele já está aqui. Então, ele está com a minha instrução, está com a edição que eu fiz e está com a imagem que eu precisava. Tá? Só que aqui acima estão os meus dados do formulário e eu quero que esse campo aqui fique acima. Quando a gente clica aqui, a gente tem essas flechinhas, a gente segura elas e coloca lá na posição que a gente precisa. Formulário editado na ordem que eu preciso? Ok. Temos o campo de e-mail, nome completo, CPF e assunto. O assunto eu preciso que seja um dos primeiros conteúdos a ser preenchido. Coloco o primeiro também. E assim eu vou organizando o meu formulário com o preenchimento correto que ele precisa ter, tá? Outro ponto importante, o assunto ele não precisa ser um campo tão comprido, eu posso reduzir o tamanho dele. Para isso, eu posso usar o sinal de menos para diminuir o tamanho do meu campo. Abaixo vai apresentando a porcentagem que a gente está reduzindo. Reduz a 50%. Depois ele me informar o assunto, ele vai me informar o nome. Também vou reduzir o meu campo a 50%, para que fique proporcional às informações. Vai me informar o e-mail, vou reduzir aqui em 50%, e o meu CPF.
Assim, a gente deixa com que o formulário esteja organizado e uma boa apresentação desse formulário, tá? Para que seja visualmente agradável a pessoa para fazer o preenchimento desses requisitos, tá? Então, é sempre muito importante a gente manter uma padronização dos formulários. Para esse formulário em específico, eu precisava desses campos, só que eu também preciso de um campo de matrícula, que é um campo que não está existente. Então, eu vou criar ele. E eu quero um campo de texto. Posso selecionar entre texto longo, texto curto ou um editor de texto. Para esse caso, eu vou selecionar um campo de texto curto. Coloquei aqui o meu texto curto, vou reduzir também o tamanho da matrícula. E agora eu preciso de alguns dados referentes ao departamento da pessoa. Então, ele vai me informar o departamento. O campo que eu quero é um campo de seleção. Então, eu vou procurar por lista. Eu posso ter uma lista múltipla ou uma lista simples. No meu caso, vai ser uma lista simples. Vou adicionar aqui. Está criado o meu campo também. Só que dentro do sistema, eu já tenho os meus departamentos cadastrados. Se eu já tenho os meus departamentos cadastrados, eu posso colocar na seleção dele os meus departamentos já cadastrados. Para isso, a gente vai entrar dentro da engrenagem deste campo da edição dele. Vai vir no campo dados, que a gente está puxando esse campo, e vai selecionar da onde que a gente quer puxar essas informações. Então, aqui eu vou percorrer para encontrar os departamentos. Com isso, eu salvo meu formulário. E agora ele vai me apresentar os departamentos que eu tenho já criados dentro dos sistemas, que já estão vinculados com alguns usuários. Então, a gente consegue puxar essas informações. Em alguns casos, principalmente TI, acontece aquela questão da gente ter formulários de cadastro de novo funcionário. E às vezes a gente quer colocar um usuário ou um agente que já está cadastrado dentro do sistema como cópia. Faz esse usuário exatamente como esse aqui. Então, vocês podem criar um campo de informe qual o agente cópia e colocar nessas configurações aqui de busca os teus dados de agente. Ele vai puxar todos os teus agentes cadastrados. Dessa forma, a pessoa sabe exatamente com quem que ela vai fazer essa cópia, né, daquele cadastro. Vou colocar aqui de volta em departamentos no nosso formulário. Perfeito. Agora eu preciso de alguns dados específicos relacionados ao endereço desse usuário, tá? Então, eu vou precisar do CEP dele. Vou colocar aqui um campo de texto. Além do CEP, ele vai precisar informar o bairro, um campo de texto também, e vai me informar também a cidade, com um campo de texto. Feito isso, vou organizar aqui o meu formulário novamente. Ajustado o meu formulário, eu preciso também que ele me informe a rua. Um campo de texto também. Esses dados, eles são obrigatórios. Ele não pode abrir o meu atendimento se ele não me preencher um CPF. É um dado específico, senão não pode abrir o atendimento. Vou entrar dentro da engrenagem do meu campo de CEP. Abaixo a gente vai ter os comportamentos para esse formulário. Quando o agente faz a abertura desse atendimento, tá?
com esse formulário, ele é obrigado a preencher esse campo de CEP? Se for obrigado, a gente coloca a opção de obrigatório ao processar o formulário. Se esse campo é obrigatório para o cliente, para o solicitante de vocês, quando ele está abrindo esse atendimento, vocês coloquem que é obrigatório ao processar o formulário. Dessa forma, a gente salva e o meu campo de CEP virou obrigatório. Já aparece um asterisco vermelho ali informando que o campo ficou como obrigatório. Coloquei o campo obrigatório, vou colocar que o meu campo assunto também é um campo obrigatório nesse meu formulário. Ele é só obrigado para o meu cliente, para o meu agente ele não vai ser. Ele já apresenta também um asterisco informando que ele ficou obrigatório. O campo de e-mail também é um campo obrigatório, mas ele é obrigatório tanto para o meu agente quanto para o meu cliente. Salvo. Aqui tem um ponto importante. Quando a gente vai colocar esse campo como obrigatório, vocês podem ver que abaixo ali tem uma opção de deseja aplicar essa configuração em todos os formulários onde esse campo está sendo utilizado. Lembra que eu falei que quando a gente cria esse campo, ele pode ser utilizado em outros formulários. Se a gente utilizar essa configuração e marcar como deseja aplicar essa configuração em outros formulários, todos os formulários que utilizam esse campo vão ter este comportamento de obrigatoriedade e esta configuração conforme a gente colocou. Então, para aqueles que utilizam campos em vários formulários, tomem cuidado com essa opção, pois aquele formulário específico que não era obrigatório esse campo, se torna obrigatório. Tá? Em caso de comportamentos diferentes, o recomendado é criar um campo diferente para cada um dos formulários. Criei aqui as minhas primeiras informações, agora eu preciso dos meus dados referente ao período de férias que essa pessoa está tirando. Então, eu vou criar um campo a mais, que vai ser período de férias. E eu quero que ele faça um separador no meu formulário, para separar os dados pessoais do meu solicitante para os dados referente a férias. Para isso, eu posso usar dois tipos de campos. O cabeçalho, e constrói essa faixa, fazendo essa divisão dentro do meu formulário, com a informação que eu coloquei. O outro campo que eu consigo utilizar também é o campo de separador. Aqui, inicialmente, o meu campo era um campo de cabeçalho. Eu posso vir dentro do tipo e alterar o formato do meu campo. Então, aqui eu posso procurar por separador e fazer a edição dele. Ele deixa de ser um campo de cabeçalho e vira um campo de separador, com a informação que eu preciso. Agora, as informações referentes a férias, eu preciso da data de início das férias. Informo que tipo que eu quero. Aqui a gente tem também o tipo data. Se eu preciso que ele me informe a data, eu já posso colocar num formato de data. O meu campo de data é criado. Preciso que ele me informe também a data de término. Também quero um campo de tipo data. Organizo o meu formulário com as informações. Preciso que ele me informe que tipo de férias que ele vai tirar. E aqui eu quero um campo de seleção. Ele vai ter 3 opções para poder informar. Seleção simples, ele pode selecionar somente uma. Campo criado. Se eu clicar nele, não apresenta as opções referente a essa seleção de tipo de férias. Então, eu vou dentro da engrenagem de novo do meu campo. E aqui eu vou colocar as opções que ele vai ter.
Abaixo a gente tem as opções, eu posso criar uma a uma ou criar ela em lote. Eu vou criar em lote porque eu tenho 3 opções. Então, eu vou criar férias remuneradas, vou criar férias coletiva e férias não, licença. Remunerada. Criei as minhas opções, vou salvar. Salvo aqui. E agora o meu formulário vai apresentar as opções específicas. As 3 opções para seleção. Além deste campo, vamos colocar também um campo de motivo. O campo de motivo, ele vai ser um campo do texto. E aqui eu vou colocar um campo de texto de editor de texto, para que ele possa ter um pouquinho mais de liberdade de colocar quais são os motivos do porquê ele precisa tirar essas férias, tá? Mas ele só precisa me identificar o porquê que ele vai tirar férias quando ele selecionar a opção de licença remunerada. Então, ele tem que me especificar por que ele está tirando essas licenças remuneradas. Para isso, a gente vai criar uma condição para que esse campo apareça. Vou colocar o meu campo motivo como obrigatório, tanto para o meu agente quanto para o meu cliente. E acima, a gente vai para a parte de edição do formulário. Vou criar uma regra de exibição, nova regra, e eu vou dar um título para essa minha regra. E ela pode ser bem fácil da gente identificar o que está ocorrendo aqui. Então, assim, ó, em caso de licença. Então, em caso de licença remunerada, eu preciso que seja exibido um campo específico. Ao cumprir todas as condições, aqui eu vou colocar quais são os motivos e razões que vai aparecer esse campo específico que eu preciso. Então, eu vou criar uma nova condição, vou pegar qual campo do formulário. Quando o campo do formulário for o meu campo tipo de férias, e ele for com o critério igual à opção de licença remunerada. Salvo, está criado o critério. Sempre que a pessoa selecionar a opção de licença remunerada, eu preciso que apresente um campo. Abaixo, eu vou botar o que é exibido, qual elemento que eu quero que seja exibido. E eu tenho 2 opções. Uma etapa do formulário ou um campo do formulário. No nosso caso, a gente quer que apresente um campo do formulário. Então, eu venho em campos do formulário, ele vai me apresentar todos os campos que eu tenho, e eu pego o meu campo de motivo. Então, ele vai apresentar o campo de motivo. Para aqueles casos que, além de apresentar o campo de motivo, ele tem que anexar um documento, ele tem que colocar uma descrição, ele tem que colocar mais informações, vocês podem colocar mais de um campo dentro dessa mesma regra. Salvo, e está criada a minha regra de exibição referente àquele campo. Vou voltar para a edição do meu formulário, porque além de todas as informações que ele me passou, eu ainda quero que ele coloque um anexo de um documento. Aqui ele vai anexar um documento. Que tipo de campo que eu tenho aqui? Campo de anexo, porque ele precisa colocar um anexo, uma documentação referente àquilo. Campo de anexo criado. Lembra que quando a gente estava lá na regra de exibição e ele estava me questionando o que eu gostaria de exibir, ele me apresentou etapas do formulário? Dentro do meu formulário, aqui em edição, na esquerda de vocês, apresenta as etapas. Aqui eu tenho a etapa padrão, que é a etapa que eu estou construindo esse formulário. Eu posso colocar uma outra descrição para essa etapa. Podemos colocar dados do candidato.
Candidato não, do colaborador. E das férias. E aqui está criado o meu campo, minha etapa referente a esse formulário. Preciso colocar uma etapa extra dentro do meu formulário. Clico em nova etapa, coloca o nome da minha etapa. Essa vai ser uma de declaração. Dou um Enter e está criada a minha nova etapa do meu formulário. Ela vem vazia, porque a gente vai construir essa etapa agora. Essa é uma etapa de declaração, então eu posso colocar opções de estou ciente referente a esse formulário. Tá? Para isso, a gente vai usar um campo que a gente vai colocar novo campo. E aqui o texto que eu quero de ciência. Declaro que estou ciente da política de férias da empresa. No tipo, a gente vai usar o tipo de campo escolha e vai adicionar. Ao adicionar, ele não me apresenta nenhum tipo de escolha. Eu vou na engrenagem desse campo e vou colocar a minha opção. Vou criar uma nova opção aqui. E a minha opção é estou ciente. Vou colocar esse campo como obrigatório. E agora ele vai me apresentar. Estou ciente. Para aqueles que precisam que a pessoa dê um ok referente ao que está sendo solicitado aqui, essa é uma boa forma da gente colocar essas opções de declaração de ciência dentro de formulários, tá? O recomendado é que a gente coloque esse campo como obrigatório, porque a pessoa não pode abrir se ela não declarar que ela está ciente, e colocar somente uma opção, naqueles casos que ela somente pode colocar que ela está ciente. Se tiver a opção de declarar que não está de acordo, vocês também podem colocar uma segunda opção. Tá? Vou criar mais aqui uns acordos. Novo campo, acordo. Vamos usar de novo o de escolha. Adiciono. Venho na edição do formulário. Nova opção. Estou ciente. Salva. Comportamento obrigatório, porque senão ele não pode abrir meu formulário. E vamos colocar ainda mais um acordo de ciência aqui neste formulário. Aqui a gente vai colocar também o campo de escolha. E vai adicionar. Deixa eu atualizar minha tela aqui. De novo, campo, escolha e adição. Vamos na edição de novo. Nova opção. Opção de estou ciente. Salvo. Obrigatório também. E agora eu vou salvar. Depois de construído toda a etapa de declaração, com todas as minhas ciências aqui, obrigatórias, e as opções de seleção, eu quero colocar para ele que ele possa baixar aqui os termos e regras. Nesse campo, a gente vai criar um campo de botão. Vou adicionar. E está criado o meu campo de botão. Se eu clicar nesse campo agora, ele não vai baixar nada. Por quê? Porque eu preciso editar o meu campo de botão e dentro dele determinar qual que vai ser a ação do meu botão. A ação do meu botão nesse momento, ela vai ser baixar um arquivo. Ele já apresenta para ti quais são os arquivos que tu quer que a pessoa baixe. Aqui tu vai procurar esse arquivo e vai deixar ele
para que seja baixado no teu formulário. Relacionado. Vou salvar. Tá aqui. Agora sim, quando ele baixar, clicar nesse botão, vai baixar o anexo referente ao que eu coloquei ali de documentação. Além disso, nós vamos voltar lá na nossa primeira etapa e eu vou adicionar mais um botão com uma outro tipo de ação. Só que agora a ação é sair da etapa de dados do colaborador e avançar para a etapa de declaração. Para isso, a gente vai aqui abaixo e vai criar o botão em novo campo, o botão de avançar para a declaração. No tipo, vamos usar o campo botão e adicionar. Adicionado o campo, a gente vai ir na edição. Só um pouquinho que foi para cá que o meu... Vou aqui na engrenagem de novo e na ação eu vou colocar a opção de avançar uma etapa do formulário. Adicionado, eu salvo. Feito isso, está formado todo o meu formulário com a edição, as minhas etapas que eu precisava dentro dele, com botão, com imagem, com todas as edições que a gente necessitava. Criei uma regra de exibição. Essa regra de exibição é para quando a pessoa informar que o tipo de férias dela é licenças remuneradas e quando ele clicar nessa opção, o meu campo motivo vai aparecer. Outra coisa que a gente consegue fazer ainda dentro do formulário é criar um sincronismo. Esse sincronismo, ele acontece da seguinte forma. Eu vou dizer que o campo assunto, quando ele for preenchido com alguma informação, ele vai virar o título do meu atendimento. Isso é bem interessante, porque quem tem aquele serviço, digamos, esse que a gente está usando de férias, todo mundo que for solicitar férias vai entrar com o título do atendimento férias, porque o sistema pega o nome do serviço para ser o título do teu atendimento. Quando a gente tem essa configuração de assunto sincronizada com o título do atendimento, cada atendimento vai ter um título específico. Tá? E isso é bem interessante porque normalmente a pessoa que abre o atendimento, ela tem o costume de saber o que ela colocou no assunto. Isso facilita para a gente encontrar com mais facilidade aquele atendimento também, porque tem um assunto específico. Para isso, a gente vai no sincronismo, vai criar um novo campo, vai dizer qual campo do sistema a gente quer sincronizar. No nosso caso, a gente quer sincronizar com o título da parte do atendimento, o título do atendimento, e vai dizer qual o campo do formulário que eu quero que seja alimentado o título do meu atendimento. Vou pegar o meu campo assunto e vou capturar esse valor, o valor que está no assunto, e colocar ele no meu título. Salvo e está criado a minha relação com este campo específico lá do título. Além disso, a gente precisa fazer uma relação do nosso formulário, depois dele todo editado, com o serviço que a gente quer utilizar. Para isso, a gente vai vir em relações e vai relacionar com o serviço, com um tópico, com uma seção, com um catálogo ou com um tipo de tarefa específica. No nosso caso, a gente quer relacionar com um serviço. Em relacionados não apresenta nada, porque esse formulário não está sendo usado em nenhum serviço nesse momento. E no mais relacionar, a gente vai ser apresentado para todos os serviços que tem dentro da nossa base. Eu quero usar o serviço de férias. Vou pesquisar por ele. E aqui eu encontro. Clico no mais. E dessa forma, eu tenho o meu formulário vinculado nesse serviço. Se eu tiver um outro serviço
que usa a mesma edição, a mesma configuração e os mesmos pré-requisitos para abertura de atendimento, eu posso usar ele e vincular ele em mais de um serviço. Tá? Isso é muito importante. Um serviço, ele pode ter um formulário de abertura, mas o mesmo formulário pode ser utilizado para mais de um serviço. Tá? Então, tem essa diferenciação. Visto tudo aqui, a gente viu a edição, viu a regra de exibição, viu o sincronismo, viu a relação com o serviço. A gente consegue ainda fazer um formulário externo. Esse mesmo formulário externo que vocês receberam aqui no chat, para poder fazer as perguntas de vocês, tirar dúvidas de vocês deste treinamento, ele é criado desta forma. A gente vai em configurações, habilita o acesso externo, ele vai criar uma URL para vocês mandarem como link para poder acessar esse formulário. Para isso, a gente pode definir qual é a URL de direcionamento. A URL de direcionamento é que quando terminar o preenchimento desse formulário, clicar no salvar, que vai abrir um atendimento, para onde esse usuário vai ser localizado, para onde ele vai ser direcionado. Pode direcionar para o site de vocês, para o portal de clientes de vocês, para o Google, vocês podem direcionar ele para uma outra tela. Tá? Então, aqui tu usa a URL de direcionamento. Deixa eu colocar uma URL de direcionamento aqui, vou colocar a nossa de atendimento. Lá para o nosso portal. Coloco a URL que eu quero direcionar, o usuário. Abaixo, eu defino quem vai ser o usuário de ação anônima, quem é a pessoa que vai fazer a abertura daquele atendimento, o perfil que vai fazer a abertura daquele atendimento. Normalmente, todos os ambientes têm um usuário do Agidesk, a gente recomenda que pode usar esse usuário para fazer essa ação anônima, ou então vocês podem criar uma licença específica, como se fosse um robô de vocês, as automações de vocês do sistema, tá? Aqui eu vou usar o meu usuário de implantação Agidesk para fazer essa ação anônima. Para criar um formulário externo, eu preciso criar um modelo de tarefa. Para isso, eu vou digitar o nome de um modelo de tarefa. Vou colocar formulário. Vou criar. Está criado o meu modelo de tarefa. Mas, como eu acabei de criar ele aqui, eu preciso editar esse modelo, porque lá dentro dele não tem a configuração que vai dizer em qual serviço que vai cair esses dados que a pessoa preencheu, em qual equipe que vai cair isso, igual qualquer outros dados que a gente consiga colocar para poder direcionar esse formulário a ser aberto no local correto, tá? Posso colocar um cabeçalho no meu formulário externo. Deixa eu ver se eu tenho um aqui para nós. Para eu usar... Eu tenho aqui, ó. Posso usar esse aqui, deixa eu reduzir um pouquinho o tamanho dele. Dar uma centralizada para o meu formulário ficar legal. Tenho o rodapé personalizado para o meu formulário, que eu também consigo colocar um texto, uma imagem, um vídeo, alguma informação. Deixa eu colocar aqui um ícone. Vamos reduzir o tamanho dele também. Para não ficar tão grande dentro do meu formulário. Aqui e vou também centralizar ele. Centralizado, a gente precisa colocar os dados do contato, tá? Então, lá no meu campo do formulário, eu tinha um campo de e-mail. Eu vou usar este campo de e-mail para que seja preenchida essa informação.
Abaixo eu ainda posso já fazer o preenchimento, porque como é um formulário externo, eu preciso de alguns dados da pessoa para poder fazer a abertura do atendimento dela. Então, eu posso pegar um novo campo e dizer que lá no sistema, o campo de nome, lá do dado dos cadastros de usuários, nome completo, eu vou alimentar com o meu campo do meu formulário de nome. Nome completo e vou capturar este valor. Vou também alimentar o meu campo de CEP. CEP não, de CPF. Pode ser o de e-mail também. E eu vinculo com o meu campo de e-mail que eu cadastrei. E agora essas informações ficam aqui adicionadas. Feito tudo isso, para poder ter realmente uma efetividade do formulário externo de vocês, a gente vai editar essas informações desse formulário, desse modelo de tarefa que a gente criou. Para isso, deixa eu só salvar aqui para nós. Venho aqui no editar. Estou dentro dos meus modelos de tarefa e dentro dele eu vou determinar qual é o módulo que eu quero, onde que eu quero que seja aberto essa informação. Eu quero que abra uma tarefa, eu coloco no módulo de projetos. Se eu quero que abra um atendimento, eu coloco no módulo de atendimento. Como eu já tenho um serviço de férias, ele já está tudo configurado para cair numa equipe, para cair num agente específico, para ter um tipo de tarefa, para estar tudo organizadinho, eu só vou selecionar o meu serviço que eu quero que faça essa abertura. O serviço que eu quero é o serviço de férias. Clico aqui e salvo. O modelo de tarefa criado, o meu formulário externo também já está criado. Além disso, na parte de formulários, a gente tem uma nova função dentro dele, que é o preenchimento automático, tá? O meu colega Oliveira vai assumir as telas agora e vai fazer uma explicação para vocês referente ao formulário, ao preenchimento automático do formulário. Bacana, gente. Vamos lá. Bom, minha ideia então é falar sobre preenchimento automático, depois eu devolvo a bola para a Aninha dar continuidade e a gente vê na prática o funcionamento de todo esse formulário que a gente construiu. Percebam que ali a Aninha trouxe campos e alguns dos campos, por exemplo, trazem informações que estão no Odesk. Quando ela deu o exemplo de departamento, a gente clica e ele mostra os departamentos cadastrados na base do Odesk. Mas pensem o seguinte, vocês querem, por exemplo, um formulário que tem um serviço lá que pede o número do pedido de venda. E aí o pedido de venda, ele está num ERP, ele está em outro sistema, que vocês gostariam que tivesse campos nesse formulário que, a partir do momento que eu coloco o número do pedido de venda, ele vai no ERP e traz informações desse pedido. O cliente, né, a data de emissão dele, enfim, informações, propriedades desse pedido. A gente pode pensar em contexto também de uma nota fiscal, trazer informações de uma nota. O exemplo que a Aninha deu, que é o que eu vou trabalhar agora a respeito do CEP. Então, dentro do CEP, a gente sabe que tem N propriedades, né? Um CEP corresponde a um logradouro, que está localizado em um bairro, em uma cidade. Então, o preenchimento automático vem com esse intuito, de vocês expandirem a troca de informações, né, trabalhando com partes externas, aplicações externas, para sempre deixar, né, a ideia ao final do dia, deixar mais completo o formulário, para quem for receber essa demanda, ter as informações mais precisas. Bom, deixa eu compartilhar minha tela para a gente ver na prática toda essa parametrização. Oliveira, inclusive a Diana, ela acabou de abrir atendimento perguntando se ao preencher o CEP pode ser carregado os dados de endereço. Então, mostra para nós aí como faz. Vamos ver agora isso na prática, então. Gente, estou na tela inicial aí do portal do agente, tá? Eu vou primeiro, antes de entrar na parametrização, eu vou buscar uma informação que é uma chave de acesso, um token de acesso, que vai ser um campo quando eu vou parametrizar a API, né, que vai comunicar a Agdesk com, no caso, o Web Service dos Correios. Para isso, para a gente pegar essa chave de acesso, que é uma informação que, via de regra, quando a gente faz uma parametrização de uma integração entre sistemas, entre aplicação externa, a gente sempre vai precisar. Como é que eu pego isso? Canto superior direito, eu tenho o meu perfil aqui, cliquei, meus dados. Aqui vai ter N informações do meu usuário, mas percebam que aqui, ó, em relações, na direita, chave de acesso, dei um clique, encontro aqui a chave de acesso atual, tenho esse botãozinho aqui, copiar. Está na minha área de transferência, legal. Vou voltar para a minha tela inicial. E agora sim, a gente vai na roda dentada, como eu estava ali na parametrização e configurações.
Bom, aqui a gente tem uma série, né, de sessões, de configurações, a gente está vendo formulários, mas antes eu preciso parametrizar essa comunicação. Para isso eu venho aqui embaixo, gente, ó, na última opção, integrações, aplicativos externos. Aqui eu teria, né, todas as integrações que eu já tenho parametrizadas no meu ambiente, eu vou criar uma nova, botão criar aqui no canto superior direito. Aqui eu tenho duas informações que eu preciso dar. Primeiro é um nome, né, da minha integração, ou seja, qualquer palavra, qualquer coisa que remeta para mim quando eu for fazer a gestão disso, saber que integração é essa, só vou digitar CEP, e aqui a plataforma. A gente tem algumas opções de integrações nativas, tá? Mas no caso aqui eu vou usar outros sistemas. Salvar. Está criado, vou dar um clique para abrir a edição. Bom, aqui a gente tem a parametrização, né, das informações que a gente precisa colocar, né, na nossa integração. Ó, o token de acesso aqui também já foi puxado. Eu vou clicar em definir aqui em conexão com o aplicativo. Aqui está outros sistemas, conforme a gente já colocou. Requisição, então aqui eu quero uma requisição que eu busque uma informação, então eu preciso indicar a URL, né, de onde essas informações que eu comentei de logradouro, bairros e cidade, por exemplo, vão ser buscadas. O método, então, como eu quero buscar, vai ser um GET, mas a gente poderia também ter outros métodos aqui que a gente, em outro momento, pode ver essas partes aqui da API. Deixa eu só buscar a informação, então, de qual será a URL. Beleza, então aqui está a URL, então, que a gente vai buscar as informações. Percebam na URL que tem essa parte aqui, ó, CEP. Essa informação que, né, esse CEP vai vir de onde, né, quando a gente for fazer a requisição? Do formulário. Então, o nosso usuário vai digitar um CEP naquele campo específico, a gente vai mandar uma requisição e vai voltar as informações. Bom, dependendo de onde vocês forem conectar, né, qual sistema, ele pode pedir parâmetros adicionais, headers, né, informações que a API lá precisa receber para devolver uma informação específica. Pode também precisar de alguma autenticação, né, outros detalhes conforme a API que vocês forem conectar. No nosso exemplo aqui, apenas a URL vai ser o suficiente. Então, eu vou clicar aqui embaixo em salvar. Perfeito, gente. Percebam lá em cima, ó, que já conectou, né? Ele entendeu que está conectado, que está ativo essa URL. As informações aqui abaixo, nesse momento eu não preciso também. Então, em termos de dizer o caminho, né, que vai ser feita essa conexão, já foi parametrizado. Revisando, aqui em cima tinha um definir, eu defini a URL e salvei. Vou salvar mais uma vez aqui abaixo e vou voltar. Bom, agora a gente tem que ir lá no formulário dizer, bom, formulário, pega aquele campo CEP e preencha outros campos conforme essa integração que eu defini aqui. Para isso, então, vou no roda dentada, informações, formulários. Aqui estamos nos formulários que temos na nossa base, né? Vamos trabalhar aqui com o férias, que é o nosso exemplo. Perfeito, a Aninha já postou ali a URL para caso, né, quem esteja fazendo junto aí queira fazer. Bom, aqui está todo o formulário que a Aninha está construindo. Eu vou na opção preenchimento automático aqui na parte superior. Percebam que aqui a gente vai cadastrar regras, né? Então eu vou em nova regra. Aqui um nome para nova regra. Vou colocar dados CEP. Dados CEP. E o método de preenchimento. Gente, o que aqui ele vai definir, né? É como ele vai preencher, claro, via API. Quando eu coloco via API, ele vai me listar as integrações que eu parametrizei. O que ele vai encontrar? CEP, que é essa mesmo que eu acabei de dizer de onde ele vai buscar. Aqui dentro, então, vai ter a propriedade daquele endereço. Bacana. Então, lá já está em cima parametrizado o que eu acabei de colocar. Aí a gente tem duas seções aqui, né, de preenchimento. A gente tem condições de acionamento e campos de preenchimento automático. Ou seja, para eu acionar a minha API, eu tenho que ter o CEP preenchido, né? Essa é a condição. Então, eu venho em nova condição. Aqui o identificador eu posso colocar CEP apenas. O campo do formulário. Então, aqui deixa eu buscar já direto CEP. Aqui está. O critério, eu quero que ele né, esteja preenchido. Né? Então, aqui eu vou colocar está preenchido, not null. Bacana. Então, agora, o que ele vai preencher? Eu vou em novo campo e eu vou dizer, olha, eu quero que ele preencha na rua. E aí a rua, né, quando a gente faz lá a chamada na API, ela volta com uma informação específica, né? Então, no caso aqui, deixa eu só consultar, rua, lá na web service dos Correios, é logradouro. Esse é o atributo que vai voltar da consulta.
Então, dentro de Logradouro vai ter o endereço do CEP que o nosso usuário digitar. Ainda, nós temos o bairro. E aqui é o mesmo nome, bairro. Percebam que é em letra minúscula, né, porque a consulta vai voltar um arquivo JSON e bairro está em minúsculo no arquivo. E por fim, temos a cidade. E aqui também, aqui não é cidade, aqui é localidade. É assim que o nosso web service definiu. Perfeito, gente. Salvei. Então, o que eu acabei de fazer? Eu acabei de criar uma regra de preenchimento automático, que ele se chama, né, dado CEP, por via API. Lá naquela parametrização que fizemos, vai olhar o campo CEP como condição de acionamento, e o CEP, esse campo, eles têm que estar preenchido, e logo após eu preencher, ao preencher, o sistema vê que essa condição foi acionada e vai trazer 3 informações da nossa consulta: o logradouro, bairro, localidade, que no nosso formulário é rua, bairro e cidade. Aninha, tá contigo. Tá aí, tá preenchido. Pode mostrar já ele rodando ali no serviço e depois eu mostro o formulário externo rodando também. Boa, show de bola. Vamos lá, deixa eu só revisar. Então, tu pegaste aqui recursos humanos, benefícios, férias. Bacana. Vou lá no nosso portal. Opa, deixa eu ir internamente então, gente, sem problemas. Deixa eu voltar aqui. Opa, de novo, vamos internamente abrir. Viva o ao vivo. Vamos aqui em serviços, recursos humanos, férias. Cliquei em solicitar, o que o sistema está fazendo agora? Chamando o nosso formulário. Deixa eu só ele carregar aqui. Aqui na parte superior, então, tem os meus dados. E aqui tem o formulário. A partir aqui de dados do colaborador, aparece o formulário. As etapas, então, né, como a Aninha gerou as etapas, então as 2 etapas são apresentadas aqui, toda a formatação, temos alguns campos, né, de preenchimento opcional e outros obrigatórios. Deixa eu colocar aqui um e-mail. O CEP, percebam, preenchimento obrigatório. Deixa eu colocar um CEP, vou dar um tab. Olha lá, ele preencheu bairro, cidade e a rua, né, do meu CEP. Então, percebam, gente, aqui o poder que vocês têm de, né, tornar o formulário de vocês num outro nível de automação. Percebam quanto vocês vão conseguir evitar que dados sejam preenchidos de maneira equivocada, né? Eu integro sistemas, eu integro com RP, e a informação que está no meu RP, eu jogo né, uma chave única, né, um identificador, que no meu caso é o CEP, pode ser, como eu disse, número de pedido de venda, nota fiscal, e aí as informações dessa propriedade que vocês colocaram vão retornar. No mais aqui, né, como a Aninha apresentou, então a gente tem um separador com as datas. Quando eu clico aqui sobre a data, ele vai me permitir, né, selecionar a data. Também eu poderia preencher as nossas informações aqui de tipos. Só alterar aqui para o lado e botando as outras. Percebam que quando eu coloco a licença remunerada, gera também o gatilho da condicional da exibição. Então ele entende que esse valor foi satisfeito e aqui o motivo torna-se né, um preenchimento obrigatório. Então, conforme convenção coletiva. Aqui. Poderia anexar documentos, e aí é que eu posso avançar para a declaração. Avançar para a declaração vai mudar de etapa, conforme vimos aqui. Eu vou marcar que estou ciente, posso baixar também os termos, vou salvar. Tá aí, formulário aberto, né, serviço aberto, melhor dizendo, com o formulário que a gente conheceu. E percebam que os dados todos que vieram de maneira automática, claro, eles vão estar aqui presentes na nosso primeiro comentário de abertura do atendimento. Perfeito. Perfeito, Aninha. Vou mostrar para vocês, então, agora, como é que fica o formulário externo, tá? Vou compartilhar aqui para vocês a minha guia. Estão vendo que eu estou numa guia anônima, tá? Então, aqui está o nosso formulário externo. Eu entrei com aquele link que ele gerou inicialmente lá no formulário externo. Já está aparecendo aqui o meu cabeçalho que eu coloquei no meu formulário. Todos os dados, inclusive as etapas que a gente configurou no formulário. Os campos específicos, obedecendo as mesmas condições
né? Avançando para a próxima etapa. Então, aqui a gente consegue. O que acontece? Ao preencher todo esse formulário e salvar esse formulário, vai ser aberto um atendimento para essa pessoa, né, com os dados que ela colocou, igual o Oliveira apresentou para vocês também, tá? Com isso, ela recebe notificação e daí ele pode fazer o tratamento dele dentro do e-mail dele, né? Ou então, dentro da própria plataforma, acessando o portal e acompanhando o atendimento. Perfeito, pessoal. Essa é a parte dos formulários. Agora a gente vai ir para a parte dos nossos checklists. Deixa eu compartilhar com vocês aqui minha janela. Olha, só para Claro. sinalizar que batemos meio-dia, tá? Perfeito, tá? Recapitulando com vocês alguns recados também, tá? O nosso treinamento, ele vai até 12h30, tá? É o prazo final ali para a gente finalizar as nossas informações. A gente, em algum momento, só ainda não sei, ninguém me deu um sinal ainda, a gente vai colocar o nosso QR Code para que vocês possam pedir o certificado de vocês, tá? E se vocês tiverem algum tipo de dúvida, para aqueles que entraram depois, no nosso chat tem um formulário externo para que vocês abram as dúvidas de vocês, né? E coloquem ali as opiniões de vocês também referente a esse treinamento, tá? Tocando aqui o nosso treinamento, a gente então vai para a parte de checklist, tá? Pode ver que a gente está na aba de formulários, mas eu vou mostrar para vocês desde o início. A gente vai na nossa engrenagem. Na nossa engrenagem, a gente vai ter a opção de informações. E dentro de informações, a gente vai ter o nosso checklist. No nosso checklist, a gente vai colocar algumas coisas que são importantes para que aquele atendimento ocorra. Esse checklist, ele é para o agente, tá? Ele fica visível para o agente. Então, são pontos que eu não posso esquecer de fazer dentro do meu atendimento, tá? Para isso, eu vou criar um checklist e dentro dele eu vou colocar um nome. Vamos fazer um de férias, para usar naquele mesmo serviço lá. Vou salvar. E aqui está criado o meu checklist. Eu vou clicar no meu checklist e dentro dele eu vou colocar os meus itens. Tá? Um dos itens que eu posso colocar é fazer uma verificação. Fácil. Seu funcionário. Possui saldo. Não pode sair pedindo férias assim, tem que verificar se tem o saldo de férias, né? Aqui é um campo obrigatório para o meu agente que está tratando esse atendimento. Saldo. Que está tratando esse atendimento, tá? E esse campo ele pode ser obrigatório, esse checklist ele pode ser obrigatório para o agente ou não. Tá? Aqui a gente define. Se eu criar e esquecer de colocar a obrigatoriedade nesse campo, eu consigo clicar no editar dele e tornar ele obrigatório. Dessa forma, o meu agente ele não consegue fazer o fechamento desse atendimento enquanto ele não classificar que ele fez a verificação do saldo do funcionário. Para criar outro item, a gente coloca a opção que a gente quer no novo item, coloca se vai ser obrigatório ou não e adiciona. E assim por diante. Vamos colocar mais um novo item, obrigatório ou não. E eu vou colocar mais um, e esse aqui ele não vai ser obrigatório. Item, clico só no adicionar, e ele não é obrigatório. Pode ver que os obrigatórios carregam um asterisco em vermelho, identificando que eles são obrigatórios. Se eu tiver uma ordem de realização disso, eu posso organizar os meus itens dentro do meu checklist. Primeira coisa que eu preciso fazer é realizar o pagamento. Seguro a minha opção e coloco o meu item lá para cima. E assim eu vou organizando o meu checklist na ordem de execução que eu preciso fazer. Isso facilita também com que a pessoa que está preenchendo o checklist execute da forma correta, né, o processo que ela está executando ali naquele momento.
Itens criados, checklist criado, a gente vai fazer a relação dele com o serviço. Posso fazer a relação dele com um tipo de tarefa específico, então sempre que uma tarefa tiver um tipo, ela vai ser adicionada um checklist dentro da tarefa, ou numa sessão, então a partir de uma sessão, todos os serviços e tópicos que tem dentro dela vão usar esse checklist. Posso usar como tópico, então todos os serviços dentro daquele tópico vão utilizar esse checklist, ou então colocar pontualmente em um serviço. A gente vai colocar pontualmente dentro de um serviço, então eu vou procurar o meu serviço de férias. Ele vai buscar pelo meu serviço e eu vou adicionar. Então, a partir do momento agora, todo o atendimento que for aberto dentro de férias, ele vai carregar um checklist específico. Tá? Deixa eu mostrar para vocês. O Oliveira fez a abertura de um atendimento de férias. Vai abrir o atendimento dessa forma e aqui na lateral de vocês em checklist, ele já vai apresentar o checklist incluído dentro do atendimento de vocês. Dessa forma, a pessoa vem e vai classificando o que ela foi realizando e ao lado apresenta o horário e o dia que ela deu o ok naquela construção do checklist dela. Outro assunto que a gente vai tratar hoje no treinamento é a questão dos campos adicionais. Para isso, eu vou em configuração, vou em informações e vou nos meus campos adicionais. Para criar um campo adicional, a gente vai no botão criar, coloca a informação que a gente quer. Campos adicionais nada mais é do que eu vou pegar vou construir um aqui para clientes, tá? Vamos pegar aqui os nossos clientes. Aqui eu tenho o cliente Agidesk. Dentro do cadastro do meu cliente Agidesk, eu tenho alguns campos já padrões do sistema, né? Razão social, CNPJ, inscrição, ramal, e-mail, tamanho da empresa, observações. Informação de responsável, entrada de e-mail, então a gente tem alguns dados específicos. Aqui, ele não me questiona qual é o site da pessoa. Eu não tenho o dado do site. Digamos que os meus clientes, eu preciso saber o site de todo mundo, o endereço de todo mundo, um dado específico que a gente não tem aqui nesse campo. O que eu vou fazer? Eu vou criar um campo adicional para adicionar dentro desse cadastro. Vamos aqui na nossa engrenagem, informações, campos adicionais, e eu vou criar um novo dados de clientes. Informe em qual modo que eu quero incluir esse campo. No nosso caso, nós vamos querer para clientes, mas eu posso colocar esses campos em agentes, atendimentos, ativos, clientes, contatos, equipes, fluxos de trabalho, fornecedores, processos, produtos, subclientes, tarefas e terceiros. Então, a gente pode incluir mais informações dentro de cada um desses módulos. Para o nosso exemplo, a gente vai colocar dentro de clientes esse dado e vai construir os dados que a gente quer, os campos que a gente precisa. Eu preciso que tenha um campo de site, com o tipo de texto, e eu preciso de um campo também de matrícula desse cliente, com um campo de texto também. Então, aqui os dois dados essenciais que eu preciso para os meus clientes. Posso construir regras de exibição para isso, posso ter preenchimento automático para isso também, e vou fazer a relação dele com os meus clientes. Como eu informei que é para cliente, o módulo que eu estou usando, ele já me traz aqui os tipos de clientes que eu tenho, para fazer essa relação. Aqui eu vou usar nos meus clientes VIPs, eu preciso desses dados. Clientes VIPs, vinculado,
tudo criado, eu vou criar um cliente novo. Novo cliente vai ser meu cliente Agitalks. Razão social. Agitalks. CNPJ eu não vou colocar e vou salvar. Perfeito. O tipo de cliente, ele é um cliente VIP. Vou salvar aqui. E deixa eu só atualizar minha tela. Dados do cliente, porque ele é um cliente VIP. E aqui estão os dados que eu consegui extra que eu preciso colocar dentro dos meus clientes. Então, a gente pode usar esses campos em vários módulos do sistema para que a gente tenha dados específicos em cada um desses cadastros que a gente tem. Tá? Pessoal, esses foram os conteúdos do treinamento de hoje. Então, a gente viu parte de construção de formulário, com toda a parte de construção de formulário, inclusive o formulário externo. A gente viu construção de checklist, como que fica esse checklist dentro de um atendimento, e também viu os campos adicionais, onde a gente consegue colocar informações extras dentro de cada um dos módulos do nosso sistema. Tá? Vamos ver se tem alguma pergunta final aqui. Aninha, só para aproveitar, eu mandei uma retificação, tá, de uma questão ali que eu pontuei quando eu falei de preenchimento automático. Eu deixei no chat pro pessoal. Perfeito. Eu vou liberar o microfone do pessoal, caso alguém queira contribuir, tirar alguma dúvida. Reforçando, né, pessoal, a gente vai passar agora o QR Code para vocês preencherem e a gente enviar o certificado na sequência. Acredito que na semana que vem, na quinta-feira, a gente tem o último dos treinamentos que a gente já divulgou. Então, a gente vai também divulgar um novo link com o cronograma dos próximos 4 treinamentos, né, do mês de fevereiro. E também a gente pede, né, sugere que vocês já coloquem nas agendas para não esquecerem, para vocês participarem. Né? A gente vai estar enviando o certificado ainda hoje, até o final do dia, a gente envia para todo mundo. Pedimos também a gentileza, né, de divulgar no LinkedIn, de nos marcar a Gdesk, pois assim a gente consegue impactar mais pessoas e fazer com que mais clientes venham assistir também os treinamentos, né, tenha mais pessoas aí assistindo o treinamento que a gente está organizando com todo carinho aí para vocês ficarem engajados, utilizarem ferramentas da melhor forma possível no dia a dia de vocês, né. Hoje foram 3 assuntos bem importantes aí, que com certeza facilitam e agilizam o dia a dia de vocês, né? Os formulários para o solicitante colocar o máximo de informações possível para o agente poder atuar, né? Os checklists, onde você vai marcando ali todas as atividades realizadas já no atendimento, e os campos adicionais que são bem importantes, porque apesar do Agdesk ter muitos campos já de forma padrão, muitas vezes vocês precisam ter novos campos que o Agdesk não disponibiliza inicialmente, até por conta do segmento, da área de atuação de cada empresa, né? Então, os campos adicionais também facilitam bastante no dia a dia para preencher esses campos que inicialmente não vêm padrão no Agdesk, né, pessoal? Acho que os recados são esses, Ana. Aí, os microfones já estão liberados, caso alguém queira falar alguma coisa. E aí a gente pode ir também indo para o finalzinho aí do treinamento. Eu vou escanear aqui também para